está no meio do Carnaval do Brasil e a repercussão, por exemplo, do desfile da Acadêmicos de Niterói segue dando o que falar. É pano para manga, é caçamba para piqui, como diz lá em Goiás, né? O Partido dos Trabalhadores manifestou, né? Deu a sua opinião, falou, nega que foi uma campanha antecipada e afirmou que a apresentação teve caráter exclusivamente artístico. Então tem essa última informação, né? Mas só que a repercussão, né, acaba continuando, né? Acho que como nós trouxemos ontem, né? Ela só começou. Porque daqui a pouco, quando o presidente Lula ele oficializar a sua candidatura, as ações elas serão impetradas. E para quem está nos ouvindo, nos assistindo, por quê? Porque na verdade você tem que aguardar. Você não pode impetrar, ajuizar uma ação falando, olha, este candidato fez pré-campanha, se ele não é formalmente um candidato. Então a gente ainda está naquele período chamado de pré-candidatura, né, onde ele anuncia que será candidato. Então assim, Fernando, a tendência é que esse desfile ele ainda dê muito pano para manga, né, tem muita caçamba para piqui e de fato o PT ele tem estado preocupado. Eu até vi uma declaração de um ex-marqueteiro do PT falando sobre um grande risco reputacional sobre a imagem do PT, no sentido de que realmente o desfile pode ser mais danoso ao partido e à imagem do presidente do que benéfico. O que, de início, né, não era comentado. Só parecia assim, é uma grande propaganda e isso vai favorecer o Lula. Agora já começa a se questionar. Será que ele não pode estar perdendo parte do eleitorado? Aquele eleitorado em cima do muro, que ficava olhando e aí, de repente, vê lá, né, algumas polêmicas que foram trazidas no desfile e aí a pessoa falou, opa, peraí, eu não participo disso. E não quer dizer que fosse ou não o posicionamento do presidente, mas é o que estava sendo representado ali na avenida. Então eu acredito que esse início da polêmica e esse posicionamento do PT, ele revela uma grande preocupação sobre os desdobramentos do desfile. Muito bem. A gente vai também falar mais sobre isso, né? Tem uma grande pergunta, né? Com tanta experiência política que o Lula tem, por que ele deu, assim, algo, né? Deu munição para repercutir tanto, né? Essa é uma pergunta interessante que a gente faz, que o mundo político está se fazendo, né, Loyola? Olha, talvez, obviamente, estou indo aqui na contramão geral do que vem sendo dito. Não acho que é munição nenhuma. Acho que isso é falta de assunto. Acho que o pessoal não tem o que comentar no carnaval, fica comentando Mas o assunto é o da Acadêmicos de Niterói, não. É o presidente da República, o assunto, né? É o próprio legal, carnaval, né? É isso. Eu acho legal. Você pega, você fala, você ataca, você fala, não pode, vai ser. Você já está adivinhando até o voto do juiz aí, porque vai dizer que vai tornar inelegível. Tá tudo bem torcer contra, gente. Faz parte torcer contra. Às vezes você não gosta. Você tem outras razões para não gostar e aí torce contra. Para mim, do meu ponto de vista particularmente, não tem absolutamente nada de novo. Falávamos ontem, inclusive, ao final do programa. Já teve homenagem ao Serra, já teve homenagem ao Alckmin, não deu absolutamente nada. Mas quem torce contra vai continuar dizendo, olha, não, tem que ver isso aí, vai dar, não sei o quê. Repito, todas as escolas receberam o mesmo financiamento. A escola tem liberdade artística de escolher. A AGU analisou. O TSE analisou. Não tem absolutamente nada. O que vai continuar é essa torcida do esperem mais 72 horas e Lula vai se tornar inelegível. Não vai. Mas a munição que eu estou falando é, por exemplo, dos trends da internet agora, com as famílias cristãs, conservadoras, usando a ala, né, do desfile para falar, somos conservadores sim. Enfim, essa munição política e social que eu estou falando, daqui a pouco a gente vai mostrar melhor essas trends que ficaram bem divertidas, porque eu estou esperando só Brasília estar no ponto aqui, a Jess está também com o microfone em punho, imagine que queira falar. É porque eu entendo a revolta do Paulo quando ele acha que isso é sobre torcida, mas não é. E uma questão, não é que o TSE olhou e não viu o problema. É que existia um pedido de uma liminar para suspender o desfile. E o TSE se posicionou
contra censurar o desfile, ressaltando que ilícitos poderiam acontecer. A maioria dos especialistas em direito eleitoral que têm falado sobre esse tema têm apontado, sim, coisas irregulares. Essas coisas, elas podem render inelegibilidade? Podem, numa visão mais estendida, mas elas também podem render multas. Então, a punição, ela irá vir no futuro mesmo. Não tem como o Matheus bem trouxe aqui, fazer essa solicitação neste momento, porque não há candidatura registrada. Então, sem a candidatura, como você vai impugnar ou pedir uma sanção àquela campanha? Não tem como. Mas, no momento em que a candidatura for registrada, partidos como o Partido Novo já avisaram que vão sim entrar com ação de impugnar a candidatura do atual presidente da República, que buscará a reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, está viajando agora. Ele já esteve, em alguns lugares aqui no Brasil, passou por Recife, Salvador e também pelo Rio de Janeiro, e agora vai para a Índia e para a Coreia do Sul. E a gente vai para Brasília saber as últimas informações com Janaína Camelo. Por favor, Janaína, bom dia, bem-vinda ao Morning Show. Por favor, nos conte aí da agenda do presidente. Muito bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente agora no Morning Show. Pois é, o presidente Lula, depois dessa maratona no Carnaval, ele agora está viajando para a Ásia. Vai fazer uma viagem muito importante para a Índia, para a Coreia do Sul, para fortalecer os laços bilaterais. E na Índia, o Fernando, essa visita vai gerar em 2 eixos principais: discussão sobre a regulação da inteligência artificial e exportação dos minerais críticos, das chamadas terras raras. O Brasil, só lembrando, ele tem a 2ª maior reserva do mundo de minerais críticos, e isso vai ser discutido nessa visita à Índia. É uma visita de Estado, viu? Uma visita de Estado, ela tem toda uma pompa maior ali, é uma agenda de alto nível diplomático, do mais alto nível diplomático. Então, é uma visita de Estado que o presidente Lula vai fazer à Índia, ali com vários acordos bilaterais que vão ser fechados com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, várias reuniões ali ampliadas, individuais também, com as autoridades da comitiva que está indo junto com o presidente Lula. E aí, entre as agendas ali principais, tem uma cúpula sobre inteligência artificial, que é a cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, que vai ter a presença de vários líderes mundiais, como, por exemplo, do presidente da França, Emmanuel Macron, que defende a regulação de inteligência artificial. Vai ter a presença ali discutindo também, fazendo discursos, CEOs de Big Techs, lideranças de Big Techs, sobre exportações. O Brasil vai vai inaugurar na Índia a abertura da Apex. Lá na Índia, a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação, e aí vai ser assinado um memorando de entendimento sobre exportação de minerais críticos. É a primeira vez que o Brasil fecha um acordo com outro país em relação a minerais críticos. A Índia tem toda a alta tecnologia para desenvolvimento, porque minerais críticos, as terras raras ali, é fundamental para a transição de energia, da transição energética. E a Índia defende muito que os países que têm ali o solo com essas terras raras sejam de fato beneficiados com esses investimentos. Então, isso é um destaque nessa visita do presidente Lula. E, Fernando, a gente separou um trecho de uma entrevista que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, concedeu à Jovem Pan News dias atrás agora, falando exatamente sobre essa viagem. A gente vai ouvir esse trechinho da declaração agora. A gente está aguardando aí, vamos ver como é que esse trecho vai ser colocado. Temos aí... Bom, Janaína, muito obrigado pelas informações aí, bom trabalho em Brasília.